Bom dia, turminha. Tudo bem? Vamos para mais uma aula aí de eletrostática, né? Hoje nós vamos falar a respeito de campo elétrico. Campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá, gente? Assim como a força elétrica, certo? Como é que eu poderia definir aí um campo elétrico? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês, né, uma pequena experiência, uma experiência bem simples aqui, que eu acho que vocês vão compreender melhor, tá? Mas enfim, se você tem uma determinada carga e essa carga, tá, gente, ela cria, por exemplo, aqui, ó, essa carga aqui. Essa carga ela está eletrizada, então ela cria em torno dela uma região aonde vai estar atuando a força elétrica, certo? Então essa região em torno dela é que é, nós vamos chamar que vai ter um campo elétrico em torno dessa carga aí, tá certo? E aí você aproxima uma determinada carga, a carga de prova, né? E aí essa carguinha aí vai ficar submetida à ação de uma força elétrica, tal. Por quê? Porque ela entra na região do campo elétrico. Tá? Por enquanto eu nem estou falando para vocês o sinal das cargas, tá, gente? Mas um pouquinho mais para frente eu vou conceituar isso daí para vocês. Então, ó, como é que eu vou calcular o campo elétrico? O campo elétrico E é a razão entre a força que vai atuar na carga dividido pelo valor da carga de prova, tá, gente? O Qzinho a gente chama carga de prova e o Q maiúsculo nós vamos chamar de carga fonte, ou seja, a carga que está criando esse campo elétrico aí, tá bom? E o Qzinho seria a carga que está entrando na região de campo elétrico, tá bom? Então, ó, carga de prova e cargas elétricas, vocês já viram aí que a unidade é o Coulomb, né? Força é dada em newtons. E o campo elétrico, tá, gente, ó, como é força dividido pela carga, então é newtons dividido por coulombs, tá? Essa é a unidade aí de campo elétrico, tá? Se eu isolar a força, eu vou ter carga vezes o campo elétrico. Então eu poderia utilizar tanto uma fórmula, tanto outra, tá, gente? Então vai depender aí, né, do que o exercício pedir para a gente. Força elétrica e o vetor campo elétrico guardam entre si as seguintes relações, ó. Primeiro, elas têm sempre a mesma direção, tá? Então a força e o campo, tá, gente, não vai estar atuando aí em direções diferentes, tá? Se a carga de prova for positiva, gente, olha aqui, ó. Se a carga de prova for positiva, o que vai acontecer, ó? O campo e a força terão o mesmo sentido, tá? Ó. Então, ó, força e o campo ó, terão o mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, ó, volta aqui para a fórmula de novo, né? Tá? Então, ó, se a carga de prova for negativa, a força e o campo terão sentido contrário, tá? Sentido contrário. Intensidade, pessoal, intensidade da força, né? Nós podemos definir com carga vezes o campo. No caso, tá, gente, como essas duas aqui são grandezas vetoriais, você pode dizer assim, ó, módulo da carga vezes o campo elétrico, tal. Você pode resumir aí, né, ó, essa explicação aí, tá bom? Exemplos, pessoal. Exercício 1. Duas pequenas cargas de prova foram colocadas numa região do espaço e ficaram submetidas às forças elétricas conforme ilustra a figura. Tá? Então, isso daqui, tá, gente? Força elétrica, tá? Força 1, força 2, tá? Aí, pergunta para vocês, né? Ó, sendo Q1 positivo e Q2 negativo,
esboce o vetor campo elétrico nos pontos A e B e localize o ponto onde a carga fonte está localizada. Pessoal, para a gente localizar a carga fonte e tal, seria simplesmente nós estendermos aqui, tá? Essa linha e estender aqui essa linha aqui, ó. Nós vamos localizar aonde essa carga está localizada aí, ó. Tá, então aqui está a carga fonte, certo? Pessoal, Q1 é uma carga de prova positiva, certo? Se é uma carga de prova positiva, então o vetor campo elétrico, tá, gente? Ele vai ter aí o mesmo sentido. Ó. Então, ó, o campo elétrico estaria aqui no mesmo sentido da força. Q2 é uma carga de prova negativa, tá certo? Então, ó, quando a carga de prova é negativa, o vetor campo elétrico, tá, ó, ele vai ter sentido oposto da força. Ó. Então, se a força está para cá, o vetor campo elétrico vai estar no sentido contrário aí, ó, tá? Então, ele vai estar aí para cá, tá certo? Então, só isso, tá, gente? Esse exercício aqui é um exercício mais simples, tá, gente? Só para a gente ver como é que ficam os vetores aí, tá bom? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, um negócio aqui. Eu vou apagar a luz para mostrar aqui uma pequena experiência aqui para vocês, tá? Deixa eu ligar aqui. Pessoal, não sei se vocês estão enxergando, não, tá? Isso daqui é uma bola de plasma, né? Essa bola de plasma, tá, gente, ó, eu vou aproximar dela uma lâmpada, não sei se vocês estão vendo, ih, não dá nem para ver a lâmpada aqui. Uma lâmpada fluorescente, tá? Essa lâmpada fluorescente, gente, ó, o que vai acontecer aqui com ela, ó? Deixa eu só, ó, vou mostrar ela se aproximando, nossa, ela tá ficando eletrizada bem próxima aqui, ó. Ó. Gente, essa lâmpada aqui, ela não tá ligada, tá, gente? Ó, certo? Ela está, eu tô segurando ela, tá na minha mão. Tá ok, ó? Olha só o que acontece, gente, ó. Ela fica meio que energizada, né? Ela fica ionizada, tá? Por quê, pessoal? Porque ela entrou na região do campo elétrico que essa bola de plasma aí tá criando, tá? Então, ó, afastei ela aqui, ó, tá dando para ver só a pontinha dela aqui, né, ó, certo? De novo aí para vocês, vou aproximar meio por cima aqui agora, olha lá, certo? Olha lá, ela tá apagada, vou aproximar novamente e tal. Então ela fica ionizada, tá, gente, ó, ela vai até, ó, a minha mão aqui, ó, certo? Ela vai ficar energizada até a minha mão, depois da minha mão ela não fica mais, tá? Olha lá, parecendo uma espada Jedi aqui, né? Certo? Isso daqui é uma evidência, tá, gente? Essa lâmpada aqui, ela tá funcionando como uma carga de prova. O Qzinho, né? E a bola de plasma tá funcionando aí como o Qzão, né? Ou seja, a carga fonte, né? Ela tá produzindo a energia, né? Ela tá produzindo o campo elétrico e essa carga de prova está verificando esse campo elétrico aí. Tudo bem, gente? Só uma pequena coisa aí, só para mostrar para vocês, tá? Deixa eu apagar aqui essa bola de plasma e vamos continuar. Vamos ver aqui mais um exercício, tá, gente? Ó, exercício 2. Uma carga de prova de 3 microcoulombs é colocada em um ponto do espaço onde o vetor campo elétrico tem intensidade de 10 newtons por coulomb, né? É horizontal
e aponta para a direita, certo? Caracterize a força elétrica que atua sobre a carga. Então, ó, essa carga de prova, gente, ela foi colocada num ponto onde o campo elétrico tem intensidade horizontal, certo? Então, ó, vou fazer um desenho aqui, ó, dessa carga de prova, tá? E o campo elétrico, ó, tem uma intensidade de 10 microcoulomb, 10 newtons por coulomb, né? Horizontal e aponta para a direita, tal. Então, aqui, ó, tá atuando aí um campo elétrico aí nessa carga para a direita. Pessoal, essa carga de prova, ela é uma carga positiva, né? Certo? Se ela é uma carga positiva, então quer dizer o quê? Que o campo e a força vão ter aí o mesmo sentido, certo? Então, ó, pediram para caracterizar, né? Ó, eu vou colocar aí de uma outra cor aqui, ó. Força elétrica, então, ó, ela vai ter o mesmo sentido, vai estar aí para a direita, certo? Mas e aí? Como é para caracterizar a força elétrica, tá, gente? A força é uma grandeza vetorial. Então eu tenho que pensar em toda em intensidade, direção e sentido. Então, primeira coisa, vamos calcular aí a intensidade. Lembra que eu falei para vocês, né, ó, que a força vai ser aí o campo vezes a carga. Então, o campo, ó, vale 10, a carga 3 microcoulombs, tá, gente? Não esqueçam aqui, ó, que essa partícula micro vale 10 a menos 6, tá? Então, vezes 10 a menos 6. Então, essa força elétrica, ó, ela vai ter aí um valor de 3 vezes 10 a menos 5 newtons horizontal para a direita. Então, para caracterizar, tá, gente, uma grandeza vetorial, você tem que colocar aí todas as coisas, tá? Intensidade, direção, né, direção horizontal, sentido, para a direita, tá certo? Campo elétrico, pessoal, campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Gente, ó, aqui nós temos, né, carga fonte, carga de prova. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, na letra A, tá, gente, ó, ambas são positivas. Então, ó, quando eu tenho duas cargas positivas, eu vou ter força de repulsão, né, ó. Então eu vou representar aqui de vermelho, tá, gente, ó, força elétrica, tá? E se a minha carga fonte for negativa e a minha carga de prova for positiva? Sinais diferentes, a força vai ser uma força de atração, tá? Então, ó, força estaria nesse sentido aqui, tá? E para a gente caracterizar o campo elétrico, né? Lembra que eu comentei com vocês, tá, gente, que quando a carga de prova ela é positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido, certo? Então, ó, carga de prova positiva, força e campo elétrico vão ter o mesmo sentido. Eu vou representar o campo elétrico aqui de cor verde, tá? Aqui, gente, ó, eu tenho a carga fonte negativa, carga de prova positiva. Como a carga de prova ela é positiva, ó, o campo e a força têm o mesmo sentido, tá? Ó. Então tá aí, ó. Então, tá aí caracterizado para vocês, tá? O campo e a força. Lembrar de uma coisa, tá, gente? Se perguntarem para vocês, né, para onde que essa carga vai, né? Nesse caso aqui, os dois vetores estão no mesmo sentido, tá? Mas se eu tivesse a força em um sentido, o campo no outro, e aí falasse assim, né, para onde que essa carga, a tendência dela se movimentar é para onde? Vocês olham o sentido da força, tá, gente? Não vão olhar o sentido do campo, não, tá? Pessoal, estão lembrados da lei de Coulomb? Capítulo passado eu falei para vocês, né? A lei de Coulomb, né? É essa daqui, certo? E agora eu comentei com vocês o quê? Né? Que a força
é igual ao campo vezes a carga, vezes a carga de prova, certo? Se a força é igual a isso, a força é igual a isso, eu poderia igualar essas duas fórmulas, certo? Então ficaria assim, né? Ó, o que que acontece, gente? Ó, a carga de prova dá para cancelar. Então eu teria uma fórmula aí, né? Ó, eu poderia calcular o meu campo elétrico aqui também, gente, ó, com pensando na carga fonte, né? Ó, e na distância entre pontos aí, ó. Certo? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular, ó, o campo elétrico que essa carga faz nessa carga de prova, o que eu iria pegar? Ó? Kq sobre d ao quadrado. Você vê que eu estou utilizando o valor de Q, ó, e não estou utilizando o valor do Qzinho, tá, gente? Então eu vou utilizar o valor do Q e a distância entre as cargas. Ou a distância até um determinado ponto, tá, gente? Às vezes fala assim, né? Ó, qual a distância até um certo ponto? Calcula também, tá certo? Então é isso aí. Quando eu tenho, tá, gente, ó, uma carga positiva, ela vai criar o que nós chamamos aí um campo elétrico de repulsão, tá? Então, por exemplo, carga positiva, eu quero que vocês caracterizem, né, ó, o vetor campo elétrico nesses 3 pontos. Como é que eu faço? Pensa numa reta, tá, gente, que liga o centro aí desses pontos, tá? Vou colocar aqui, ó, que o campo elétrico nesse ponto 1 vale isso, tá? Aí eu vou fazer aqui no ponto 2. Pessoal, esse ponto 2 ele está mais próximo do que esse ponto 1. Se ele está mais próximo, tá, gente? Tem um campo elétrico maior atuando aqui, ó. Então eu vou fazer um vetor maior, porque nesse ponto o campo elétrico é mais intenso, certo? E aqui o ponto 3, ó, ele já está um pouco mais distante, mais ou menos a mesma distância aí do ponto 1. Então vou fazer um desenho, mais ou menos aí um vetor do mesmo tamanho do 1 aí, mais ou menos, tá, gente? Só para representar, tá ok? Vou colocar aqui, ó, setinhas. Então a gente representa dessa maneira, tá? E se fosse uma carga negativa, né? Ó? Se fosse uma carga negativa, gente, o que eu teria que fazer? Ó? Mesma coisa, só que vai ser o carga negativa, ela cria um campo elétrico de atração, tá? Ó? Então, em vez do vetor estar para fora, ó, ele vai estar apontando para ela, tá? Então, ó, campo elétrico do ponto 3, faz aqui o do 2, ó. Tá aí, ó. Campo elétrico do 2. E aqui o campo elétrico do 1. Tá certo? Campo elétrico do 1. Então tá aí, gente, ó. Notaram a diferença, né? Ó? Deixa eu só trazer aqui novamente, só para mostrar para vocês aí a diferença. Tá aqui, ó. Quando são cargas positivas, ó, campo elétrico de repulsão. Quando são cargas negativas, o campo elétrico é de atração, ou seja, o campo elétrico está apontando para elas, né? Nesse caso, o campo elétrico está apontando para distante delas aí, tá bom? Pessoal, como eu tinha comentado com vocês, né, ó, essa fórmula aqui, né? O campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, alguns exercícios eles mostram para vocês um gráfico, campo e distância, tá? Ó, vai ficar esse gráfico característico, né, de uma grandeza inversamente proporcional. Então, ou seja, tá, gente, quando eu vou aumentando a distância,
o campo elétrico vai diminuindo. E diminui bastante, tá, gente? Por exemplo, se eu tenho aqui 1 metro e eu passo para 2 metros a distância, eu dobro a distância, 2 ao quadrado, 4, tá, gente? Então eu vou ter aí um campo 4 vezes menor. Se eu triplicar a distância, passasse para 3 metros, 3 ao quadrado, 9, eu teria um campo elétrico 9 vezes menor. Igual eu tinha comentado com vocês na aula de lei de Coulomb, né? Tá? Pessoal, mais um exercício aí. Ó. Exercício 3. Nós temos aí ó, uma carga pontiforme, Q igual a 1 microcoulomb, ela está imersa no vácuo. Caracterize o vetor campo elétrico em um ponto A situado a 0,3 metros abaixo da carga pontiforme, certo? Abaixo e verticalmente, né? Então vamos ver. Eu tenho essa carga aqui de 1 microcoulomb e eu quero saber ó, o campo elétrico que ela cria em um ponto aqui na vertical, ó, vamos dizer aqui, ó, um ponto aqui, certo? 0,3 metros abaixo dessa carga. Pessoal, essa carga é uma carga positiva, né? Ok? Então, ó, como é que eu calculo aí? Campo elétrico, K aqui, dividido por D ao quadrado. O K, gente, é a constante eletrostática, né? Ó, 9 vezes 10 elevado a 9, para o vácuo, né? Ó, ok? Vezes o valor da carga, 1 vezes 10 a menos 6. Não se esqueçam, tá, gente? Se é micro, colocar o 10 a menos 6. A distância, pessoal, 0,3 metros. Eu falo para vocês, tá, gente? Quando tem aqui 0,3, escrevem em notação, tá, gente? Então, em vez de 0,3, ó, coloque 3 vezes 10 a menos 1. Por quê? Porque na hora de fazer a conta, isso daí acaba ajudando vocês. Quer ver? Ó? 9 vezes 10 elevado a 9. 10 elevado a menos 6. Já tirei esse 1 aqui, não. 3 ao quadrado, 9. E 10 elevado a menos 2. Cancelo 9. Então aqui vai ficar ó, 10 a terceira. Passo 10 a menos 2 lá para cima, vai ficar 10 elevado à quinta. Então, campo elétrico, ó, 10 elevado à quinta newtons por coulomb, tá? Esse daqui seria o valor do campo elétrico aí. Certo? Esse campo elétrico, pessoal, ó, ele pediu para caracterizar, tá? Ó. Então, esse daqui é a intensidade, direção vertical, sentido, pessoal, para baixo, né, gente? Ó, ela é uma carga positiva, então ela cria campo elétrico de repulsão, tá certo? Então o campo elétrico estaria para cá, tá bom? Letra B, pessoal. Qual a intensidade da força elétrica que atua em uma carga de prova de 3 microcoulombs colocada no ponto A? Tá, gente? Ponto A é esse aqui, ó, que eu tinha comentado com vocês. Então ele quer saber qual é a força que vai ser criado aí. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, letra B. Força é campo vezes a carga. Né? O campo eu já calculei, ó, 10 a quinta. E a carga, pessoal? Ó, deu aqui o valor da carga de prova, ó, 3 microcoulombs, né? Então o valor dessa força aqui, ó, vai dar 3 vezes 10 a menos 1 newtons, né, gente? Tá aí. Calculado aí o valor da força. Certo? Pessoal, campo elétrico de várias cargas, tá? Ó, quando tem várias cargas, nós podemos calcular o campo elétrico que nós falamos, campo elétrico resultante, tá? Ó, então eu teria que analisar os vetores, tá? Então, ó, um exemplo aqui, tá, gente? Duas cargas elétricas A e B estão separadas por 2 metros. Elas estão no vácuo, né? Então, a gente pode utilizar aquela constante. E aí, ó,
quer saber qual é o campo elétrico resultante no ponto P? Pessoal, primeiro vamos caracterizar, né, gente? Ó, a carga A, ela vai criar, é uma carga negativa, né? Ó. Carga negativa cria um campo elétrico de atração, tá, gente? Ó, então a carga A, ela vai criar um campo elétrico nesse sentido. Vamos calcular esse campo elétrico aí? Então vai ser o K, né? Q sobre D ao quadrado. Então vai dar 9 vezes 10 a nona. O Q, 4 microcoulombs. Não precisa colocar o sinal, tá, gente? Porque aqui é uma grandeza vetorial, então não precisa colocar negativo. Distância, gente, daqui até o ponto P, são 3 metros. Tá? 3 ao quadrado dá 9, ó. Eu já vou cancelar. Então vai ficar 4 vezes 10 a terceira. Tá aí, certo? E aí, ó, vou representar de verde, ó, o campo elétrico dessa carga B. Carga B é uma carga positiva, tá, gente? Então, cargas positivas, elas criam um campo elétrico de repulsão. Eu vou colocar esse campo elétrico aqui uma seta maior, tá, gente? Por quê? Porque como ele está mais próximo, ele cria um campo elétrico mais intenso, certo? Então, ó, calculando aí campo elétrico do B. Então, o K, a carga, né, ó, o Q, e a distância, ó. Distância daqui até aqui, 1 metro apenas, tá, ó. Então, ficaria 1 ao quadrado aí, né? Então, daria 81 vezes 10 a terceira. Percebam, tá, gente, que ó, o verde foi bem mais intenso do que o vermelho, né, ó, tá? Então, ou seja, o vetor campo elétrico resultante, deixa eu colocar aqui, né, ó, o campo elétrico resultante, eu vou representar aqui de laranja, ele vai estar para lá. Por quê, gente? Porque o B ficou mais intenso, né, ó. Então, o campo elétrico resultante seria só fazer um menos o outro, o campo B menos o campo A, tá? Porque eles são opostos, né? Ó. Então, 81 menos 4 vai dar 77 vezes 10 a terceira. Tá, ó. Então, esse daí seria o resultado, certo? E aí, pessoal, está propondo na letra B uma outra situação. E se eu tivesse um campo elétrico, qual seria o campo elétrico resultante num ponto 4 metros à esquerda de A? Tá? Então agora, em vez de analisar a direita, ó, eu vou analisar a esquerda de A, certo? Então, ó, mesma coisa, carga negativa vai criar um campo elétrico de atração, vou representar aqui de vermelho, tá, gente? Essa carga negativa a gente está chamando de A, né, gente? Então eu vou colocar aqui, ó, campo do A, certo? Então como é que vai ficar o valor desse campo? K, o Q, dividido pela distância. Ó. Distância daqui até aqui, 4 metros, tá? Então, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1, né? Ó. Então, eu vou dividir 9 por 4, vai dar 2,25 vezes 10 a terceira. Aí, pessoal, ó, e a do B? O B é uma carga positiva, então ele vai criar um campo elétrico para cá. Campo elétrico de repulsão, né? Ó. Qual vai ser o valor do B? Né? Mesma coisa, K, o Q, dividido pela distância. Agora, a distância daqui até esse ponto, gente, são 6 metros, né? Então, 6 ao quadrado. Tá certo? Isso aqui vai dar 36, né, gente? Vocês podem simplificar, tá, gente, da seguinte maneira, ó. 36 dividido por 9, aqui, ó, 36 dividido por 9 dá 4.
Isso daqui ajuda vocês a fazerem a conta mais rápido, tá, gente? Então, ó, 9 dividido por 4, 2,25. Vezes 10, a terceira. Então, gente, deu o mesmo valor. Como o campo elétrico é oposto, né? Então, qual que vai ser o campo elétrico resultante? 0, gente, tá? 0 newtons por coulomb, né? Por quê? Porque eles têm sinais opostos, tá? Um último exemplo aqui, tá, gente? Eu tenho um triângulo equilátero, duas cargas elétricas, tá? Eu quero saber o campo elétrico resultante lá no ponto C, certo? Então, gente, ó, ponto C, carga positiva vai criar um campo elétrico de repulsão. Então, ó, o campo elétrico do A vai estar para cá. Carga negativa vai criar aqui nesse ponto um campo elétrico de atração. Então, o campo elétrico dessa carga, ó, vai estar para cá. Tá certo? E aí, gente, depois que vocês tiverem o valor desses dois vetores, vocês vão ter que fazer aí uma soma vetorial, tá? Para achar aqui, ó, o campo elétrico resultante, ó. Esse aqui vai ser o campo elétrico resultante, certo? Então, como é que eu vou calcular isso daí, ó? Não precisa nem calcular os dois, tá, gente? Porque ó, o módulo da carga é o mesmo, tá? A distância também é o mesmo. Esse aqui é um triângulo equilátero, tá? Então nem precisa calcular, ó. O campo elétrico do A e o campo elétrico do B são iguais, tá? Que vai ser o valor do K, o valor do Q, dividido pela distância. Como eu falei para vocês, tá, gente? Procurem colocar essa distância, ó, em notação, tá? Em vez de 0,3, coloque 3 vezes 10 a menos 1, que isso daí acaba ajudando vocês, tá? Então, ó, eu vou deixar aqui um 9, porque ele vai cancelar. Aí, ó, cancela o 9. Então, esse campo elétrico, o EA, que é igual ao EB, vai dar 5 vezes 10 a quinta newtons por coulomb, tá? Pessoal, como nós temos aqui, ó, um triângulo equilátero aqui, ó, o campo elétrico resultante, ele vai ter aí a mesma intensidade, tá? Ó, 5 vezes 10 a quinta newtons por coulomb também. Tá certo? Então é isso aí, tá, turminha? Eu ia mostrar para vocês aí os outros linhas de forças, tá? Mas eu deixo para a próxima aula. Até mais, turminha. Abração.